Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O pastor disse que eu estive aqui nessa cidade, mas muitos anos, se eu não me engano, 24 anos atrás, eu passei aqui nessa cidade e não posso dizer que conheci a cidade. Então agora eu estou conhecendo a cidade, conhecendo os irmãos amados aqui da igreja, e quero dizer que é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho trabalhado com a Igreja Cristã Evangélica já tem muitos anos, 1997, lá em Moçambique, em Beira, Nampula, em alguns lugares ali de Maputo. Eu estive com alguns membros da agência missionária de vocês. Também no Haiti, nós trabalhamos com algumas pessoas ligadas ao ministério de vocês. Aqui em Anápolis, lá no Nordeste, no Maranhão, nós trabalhamos muito com a Igreja Cristã Evangélica, uma igreja séria, uma igreja que tem um compromisso missionário. E esta é uma das razões porque eu estou aqui, porque é uma igreja envolvida com o projeto missiológico de Deus nessa terra. Eu trago para vocês um beijo muito especial da minha esposa, Loruama, e das minhas filhas Blanche e Radassa. Então, Loruama, Blanche e Radassa não é língua estranha que o pregador começou a falar, não. É o nome da minha esposa e o nome das minhas filhas. Recebam aí um beijo especial da minha família. Antes de ler a Bíblia, antes de ministrar a vocês, eu quero só projetar aqui para vocês algumas fotos de alguns trabalhos que nós estamos realizando, tanto no Brasil, como fora do Brasil. Essa é uma conferência missionária, eu preciso mostrar isso para vocês, para nós orarmos. Trabalho em várias frentes missionárias, eu sou diretor de uma agência missionária no Brasil, sou vice-presidente de uma associação missionária nos Estados Unidos, e trabalho também com uma frente de evangelização na África. Trabalho em parceria com a Network Freedom for Dalit em Hyderabad, Andhra Pradesh, na Índia. E durante esses dias eu vou estar mostrando algumas dessas coisas para vocês. Hoje à noite eu quero mostrar para vocês alguma coisa que estamos fazendo na África, especificamente no oeste da África. Temos trabalho em Moçambique, com orfanatos, na província de Xai-Xai, na verdade na província de Gaza, na cidade de Xai-Xai. Trabalhamos com escolas, trabalhamos com orfanatos, trabalhamos com igreja ali, enfim, em outros países também. Mas quero mostrar para vocês o que estamos fazendo em uma pequena nação chamada Burkina Faso. Se for possível apagar as luzes para eu projetar isso para vocês. Antes de mostrar, só fazendo um convite para vocês. Do dia 24 ao dia 31 de março do ano que vem, eu estou levando mais uma caravana para Burkina Faso. Tem algumas pessoas da Igreja Cristã Evangélica que estão me acompanhando, mas eu preciso de muita gente. Nós vamos estar trabalhando com 50 mil refugiados de guerra. Vou mostrar um pouco para vocês o tipo de trabalho que nós fazemos com os tuaregues, que são refugiados da guerra no Mali. E eu não posso chegar lá com menos de 30 voluntários. Eu preciso de pelo menos 30 voluntários. A filha do pastor Abraão ali, eu não sei se ela está aqui hoje, parece que ela ia vir para cá, não sei se veio, mas Sheila não veio, ali de Palmeiras, de Goiás, ela também estará nos acompanhando. O pastor Abraão me acompanha ainda esse ano em uma outra caravana, onde nós estamos construindo orfanatos no Haiti. Então a Igreja Cristã Evangélica tem sempre enviado um representante para estar tanto Índia, como África, como América Central. Nesses países que eu trabalho, a Igreja Cristã Evangélica sempre tem estado presente, colocando ali a sua cara e dizendo: estamos juntos com você nessa missão. Então, do dia 24 ao dia 31 de março do ano que vem, teremos mais uma caravana para Burkina Faso, e vamos fazer mais ou menos isso que vocês vão ver aqui. Dia 17 agora de dezembro ao dia 23, nós estamos levando mais uma caravana, a 7ª caravana para a nação do Haiti. Amanhã pela manhã eu explico para vocês como é que eu trabalho naquela nação desde o terremoto.
mas tem aí a 7ª caravana. Se você tem desejo de ir, nos procure. Tem muita gente do estado de Goiás que estarão indo conosco. Depois, a última semana de janeiro do ano que vem, mais uma cruzada no Nordeste. Vou mostrar para vocês hoje também. Nós temos uma tenda e trabalhamos com as cidades, com as 100 cidades mais pobres do Brasil. E o nosso alvo é alcançar todas essas 100 cidades com essas cruzadas. E aí você vai ver também como pode participar. Então deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma cidade chamada Nassambu. Na verdade, ela é uma aldeia que fica na divisa de Burkina Faso com a nação do Mali. E vocês sabem da guerra que está lá. Essas crianças fazem parte da nossa igreja. Nós temos uma igreja com aproximadamente 320 membros nessa aldeia. Desses 320 membros, quase 300 são crianças. Todas são crianças convertidas ao Evangelho de Jesus. Todas essas crianças são filhos de muçulmanos, mas confessam Jesus como Senhor. Esse aqui é o pastor Raman. Esse que está de braço aberto aqui é o pastor Raman. É o pastor que cuida da nossa igreja lá. E aqui você vai ver, aqui tem uma criança albina, aqui tem outra albina. São negros albinos, e essas crianças são consideradas crianças amaldiçoadas. Não sei se você viu no Globo Repórter, no Fantástico, há mais ou menos um ano atrás. A cabeça dessas crianças, se você levar a cabeça dessas crianças para um maribu, que cuida dos garibus, então você ganha $500, porque essas crianças são consideradas amaldiçoadas, elas são abandonadas, elas são entregues para serem oferecidas em sacrifícios, porque elas são consideradas amaldiçoadas. E essa nossa igreja cuida de pelo menos 6 crianças dessas já há 6 anos, e graças a Deus ninguém tem tocado nessas crianças, porque sabem que elas pertencem à igreja do Senhor Jesus neste lugar. Aqui nós estamos sendo escoltados pelo exército de Burkina Faso. Nós estávamos entrando em um acampamento. Nessa nação de Burkina Faso existe 150 mil refugiados da guerra. 150 mil refugiados da guerra só no país de Burkina Faso. E nós estávamos levando um carregamento de comida, e os tuaregues islâmicos, fanáticos, né? Porque todos eles são islâmicos, montaram uma emboscada na estrada, queriam roubar o nosso caminhão de comida para que não chegasse a esse acampamento de refugiados. Então isso chegou ao conhecimento do exército, vieram nos buscar, nos chamaram de loucos, porque nós éramos apenas 7 pessoas para levar um caminhão de comida para 30 mil pessoas. Então vocês imaginam que loucura. Mas a gente foi, não tinha mais ninguém para nos acompanhar. Graças a Deus o exército chegou e nos escoltou. Tivemos que dormir nessa aldeia, uma aldeia chamada Djibo, escoltados e tudo, até chegar o reforço da ONU e o reforço da UNICEF para nos ajudar a chegar no acampamento. Aqui são os meios de transporte lá nesse deserto, chamado Deserto de Sahel. Esse é o pastor Raman, que é o pastor da igreja das crianças. Aqui é a igreja. A gente gasta mais ou menos $1.500 para construir uma igreja dessa. $1.500, eu acho que se você comprar um baixo e um violão, você já gastou esse dinheiro, né? E lá a gente constrói uma igreja. Essa abençoadinha só podia pegar uma caixinha, pegou 2, saiu correndo, e ainda estava de olho, vai ver como pegava a terceira, né? Muito... 10. Isso aqui é uma aldeia chamada Kurfaye. Essa aldeia de Kurfaye, nós trabalhamos nela há quase 8 anos, e pastor Hélio, nós nunca conseguimos abrir um trabalho evangelístico aqui. São 19 líderes muçulmanos nessa aldeia. Nunca enviamos missionários que falavam o Olof, que falavam o Fufude, que falava o fulani, que falavam o francês. Nós não conseguimos abrir trabalho na aldeia de Kurfaye. Há uns 4 anos atrás, um jovem do Brasil ficou crisando na minha orelha: eu quero ir, me manda para lá, me manda para lá, eu tenho chamado, eu tenho chamado. Não falava o francês, não falava o inglês, não falava o Olof, não falava o fulani, não falava o crioulo, falava mais ou menos o português.
mas ele tinha uma convicção de que ele tinha sido chamado para esse lugar, e nós o mandamos para lá. 3 meses depois, aqui nessa aldeia, ele entrou em depressão, porque ele queria se comunicar, mas ninguém o entendia. As pessoas da aldeia queriam se comunicar com ele, mas ele não os entendia. Então entrou em depressão e começou a chorar e foi orar. Em uma dessas orações ele teve uma visão. Isso não se ensina em seminário, isso a gente aprende na prática. Jamais ensinaria uma coisa dessa em seminário. Ele teve um sonho, uma visão, enquanto orava, uma visão, que ele estava empinando um papagaio, você sabe, esse pipa, papagaio. E ele sentiu que era de Deus ele empinar um papagaio na aldeia. Ele levantou, fez um papagaio, foi na capital, comprou a linha, comprou as folhas, as varetas e fez um papagaio. No sábado ele foi empinar nessa aldeia, o papagaio, pensando que as crianças iam ficar interessadas pelo papagaio. Mas quem ficou interessado pelos papagaios foram os líderes da aldeia. E ele começou a explicar que o papagaio é a nossa vida, e que o vento é o Espírito de Deus. Eles queriam saber como que aquele negócio estava no céu. E ele disse: só está no meu controle porque eu tenho uma linha que segura o papagaio. O papagaio é a nossa vida. O vento que sopra é o Espírito de Deus. A linha é a palavra de Deus que nos mantém no controle. E Deus é aquele que nos guia, que nos leva para onde Ele quer. Enfim, quem imaginaria que através de um papagaio o Evangelho ia entrar na aldeia de Curfaê? Ele fez 3 festivais de pipas de papagaio. O chefe da aldeia o chamou e disse assim: nossos filhos nunca estiveram tão felizes como estão agora. Os nossos filhos são seus agora. Nós não temos mais domínio sobre os nossos filhos, eles pertencem a você. Então, faz o que você veio fazer nessa aldeia. E aí o Fabiano me ligou da África e disse: Edson, vem logo, a porta se abriu, corre. E eu corri para lá em agosto do ano passado. E o chefe da aldeia nos deu, isso aqui é 380 quilômetros de deserto para chegar nesse lugar. Nos doou esse terreno. Então, eu vendo a necessidade, esse é o pastor Josinaldo que mora na capital, é um dos nossos missionários da Missão Desafio, que mora lá já há quase 9 anos. Eu vi a primeira necessidade dessa aldeia não era abrir uma igreja, nós tínhamos que abrir um poço. Eles andavam, eu acompanhei tudo, 11 quilômetros para vir pegar essa água aqui, ó. A água armazenada da chuva, eles não tinham água. Então eu disse: a prioridade para essa aldeia é a água. O que vamos fazer? Vamos abrir um poço de água aqui. Olha que coisa mais linda, 96 metros de profundidade. Essa foi a primeira explosão do artesiano. Como diz a Bíblia, o deserto florescerá. E aí está a alegria que chegou para essa aldeia. E aqui está o poço que nós abrimos na aldeia de Curfaê. A prosperidade chegou, a saúde para as crianças chegaram, os animais não morreram mais. Olha a prosperidade que veio, se multiplicaram. Isso aqui foi em agosto do ano passado. Então, aqui você vê os animais bebendo água, né? E aqui o animal ainda continua bebendo água, só que é um outro tipo de animal. Então, em agosto do ano passado, eu bebi água da chuva aqui. Esse ano, água do poço artesiano, água pura. As crianças estão saudáveis. Muitas pessoas de outras aldeias distantes começaram a vir e a colocar suas cabanas aí. Então a aldeia cresceu, houve prosperidade. Os líderes da aldeia estão muito felizes. Segunda coisa, Burkina Faso é a nação que tem o maior índice de analfabetos do mundo. Pode entrar no Google e pesquisar. Burkina Faso, na época era 86, quando os nossos missionários foram 86% em 1900, há 8 anos atrás, quando os nossos missionários foram enviados para lá. Hoje 76% da população são analfabetos. Então qual é a prioridade? Vamos construir uma escola para essas crianças. Essa escola já está toda terminada. Essa escola, se você entrar no Facebook e colocar lá Edson Teixeira, você vai ver, a escola está toda equipada com corredores por fora, 6 professores,
com as salas, tudo equipadinho, tudo bem arrumado, e a gente gasta 15 mil reais para construir uma escola dessa no deserto do Sahel, na África. E aqui está a nossa equipe abençoando, os nossos irmãos abençoando as crianças, parte da escola. Essa escola já foi inaugurada, já está tendo aula para 160 crianças. A inauguração foi para 160 crianças, e todos os professores são cristãos. Então essas crianças vão aprender a ler e a escrever a partir da palavra de Deus. É toda uma geração que está sendo mudada. Então aqui você vê a prosperidade. Ok, fomos abrir o poço, fomos construir escola, fomos também levar comida para os refugiados de guerra. Aqui nós estamos indo, aqui é um dos líderes dos tuaregues me recebendo, são chamados de piratas do deserto. Até a ONU tem medo de entrar lá, até o exército tem medo de entrar aqui, nesse lugar. Teve que ter todo um cerimonial para pedir autorização para a gente entrar. Foi montada uma barraca no deserto. Esse é o chefe dos tuaregues, o Muhammad, e aqui está a ONU e a Unicef, e a nossa equipe aqui estão nos ajudando a distribuir os alimentos. Aqui é a tenda que eles montaram para nos receber. Aqui estão pelo menos 17 líderes tuaregues, são esses piratas do deserto, só que eles são refugiados de guerra por causa dos filhos. Tem centenas e centenas de crianças nesses assentamentos que estão morrendo de fome, que não tem banheiro, que não tem saneamento básico, não tem nada, e nós estamos fazendo alguma coisa. Esse é o nosso missionário que nos ajuda lá, que mora lá. E esse é o Muhammad, é um dos homens mais temidos. Para a gente ele parecia um cordeiro, mas nós sabemos como é que eles são lá no deserto. Foi o Espírito de Deus que pacificou tudo para a gente poder chegar com a bênção de Deus nesse lugar. Aqui está o caminhão, foram 140 fardos de 50 quilos cada de arroz, 46 de sal, 50 quilos cada, toneladas e toneladas de bolacha, de sabão, 1.600 litros de óleo. Foi um outro caminhão, foram 2 caminhões que nós levamos de comida, de feijão, de açúcar, de macarrão, um outro caminhão só para, uma outra caminhonete só para as crianças, foram centenas e centenas de kits para as crianças também. Eles nos receberam com muita alegria. Você pode ver que eles não são negros, eles são árabes, eles moram nesse continente, são refugiados, mas eles são morenos, são todos descendentes dos árabes, e nós fomos ali e distribuímos a comida para eles. Esse daqui foi o momento mais importante para mim, foi o momento em que nós começamos a distribuir a Bíblia para as crianças dos tuaregues. Eu perguntei para o Muhammad: eu posso distribuir o livro, a palavra de Deus, para os seus filhos? E ele abriu os braços e disse assim: nenhuma organização islâmica trouxe comida para nós que estamos morrendo de fome. Vocês cruzaram um continente, cruzaram um oceano e vieram trazer comida para nós sem nunca nos ver. Esse livro só pode produzir alguma coisa boa, pode dar o livro para os nossos filhos. E nós pagamos apenas 50 centavos de dólar na Bíblia, na linguagem deles, que alguns deles falam francês e outros falam wolof, e nós conseguimos a Bíblia para passar para eles. Aqui nós estamos comendo com o chefe dos tuaregues. Não me pergunte o que era, porque a aparência era terrível. Esse meu amigo aqui, eu falei para ele que eu ia contar em todo lugar. Eu falei para ele: come só um pouquinho, mas ele estava com muita fome, quis comer bastante. E durante 420 quilômetros de deserto, ele foi deixando a sua marca. Eu acho que a cada 40 quilômetros dava um ataque de desinteria nele, e ele tinha que ir marcando território, né, no deserto. Aqui já é na fronteira com o Níger, que é o 6º país mais pobre do mundo. Burkina Faso é o 10º país e o Níger é o 6º país. Eu trabalho com os 10 países mais pobres do mundo, e
e aqui é na fronteira, é uma aldeia chamada Iadogô. Abrimos também essa igreja. O ano passado batizamos 26, esse ano batizamos 24, e nesse momento já tem 37 ex-muçulmanos aguardando na fila para o batismo de março. Nós temos 10 aldeias, chamamos Projeto Gadara, que era o gadareno que recebeu a missão de evangelizar Decápolis, que são 10 cidades. Então nós chamamos essas 10 aldeias de Projeto Gadara. É o lugar onde nós queremos abrir 10 escolas, 10 postos, 10 igrejas, e Deus está nos dando graça para fazer isso. Então nesse momento nós estamos fazendo um batismo aqui. Foram 24 ex-muçulmanos. Essa água veio de 9 quilômetros de distância. Só que quem for em março na caravana já não vai mais entrar como eu entrei nessa água verde, porque a semana retrasada, 3 semanas atrás, nós abrimos um poço artesiano aqui nessa aldeia, com 92 metros de profundidade. Essa aldeia toda agora tem água potável, água limpa, estão em uma alegria que só. Também chegou a prosperidade para eles aqui. E aqui eu estou batizando essas pessoas, e se você for em março, você vai ver, acreditamos que vamos batizar pelo menos 100 pessoas no mês de março aqui nesse lugar. Então aqui é o trabalho que nós fazemos na África. Deixa eu mostrar rapidamente o trabalho que fazemos no Brasil, porque Atos 1:8 é Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, é em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você não pode só pensar no Brasil. Vamos fazer no Brasil primeiro, depois a gente faz lá fora. Se você pensar assim, você tem muita sorte, porque os europeus e os americanos não pensaram como você, graças a Deus, por isso você é salvo. E se você pensar, vamos fazer lá fora, depois a gente faz no Brasil, você também está pensando de forma errada. Atos 1:8 é em todos os lugares ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. A palavra tanto é em todos os lugares ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar aí, Projeto em Ação. É um trabalho que fazemos aqui no Nordeste do Brasil, e eu tenho essa tenda, e nós estamos trabalhando por enquanto nas 77 cidades mais pobres do Brasil. Dessas 77 cidades, 44 estão no Maranhão e 33 no Piauí. Esta é a razão porque você vai ver que os nossos trabalhos são mais focados nesses 2 estados. A gente faz uma parceria com a Justiça Itinerante para tirar documento para a população, porque eles não recebem o Bolsa Família, porque o governo nem sabe que existe, porque eles não têm identidade. Durante todo o dia, muitas pregações, eu levo os cabeleireiros, levo os médicos, os odontólogos, os psicólogos. Uma equipe fica na tenda, outra equipe sai para as aldeias, para os povoados, para a gente distribuir roupas, cestas básicas, médicos. A gente vai de casa em casa evangelizando. Nenhuma cruzada a gente faz com menos de 10 toneladas de comida. Você não pode só chegar lá e falar Jesus te ama. Você tem que chegar e mostrar que Jesus os ama, não só com palavras, mas com ação. Por isso o projeto chama-se Projeto em Ação. Não só por palavras, mas em ação. Essa pequenininha aqui é a minha filha mais nova. E aqui toda a minha família. Essa última cruzada tinha 19 membros da minha família me ajudando na cruzada. Isso aqui é dentro do nosso caminhão. Esse camarada é aqui do Goiás. Esse é o ônibus da Igreja Quadrangular, que faz uma parceria. Nós temos um caminhão. Isso aqui também é dentro do nosso caminhão. Essas irmãs são aqui de Goiás. Nosso caminhão fica guardado aqui na cidade de Itapuranga. Temos uma parceria com o SESI, para que dá instrução para as pessoas. Aqui as pessoas recebendo informação sobre médico, odontólogo, pediatra, enfim, sobre todos os atendimentos. Aqui eu estou pregando. Aqui são as toneladas de comida. Não tenho ajuda de nenhum governo financeiro, não tem nenhuma instituição evangélica que me ajuda. Você vai ver depois, eu vou apresentar os meus livros, meus CDs. Tudo isso daqui são comprados através dos meus CDs e dos meus livros. Você não vai achar meus CDs e meus livros em livraria,
mas eu nunca vendi tanto livro. Já vendi nesses últimos 6 anos, sem exagero, 80 mil exemplares de livros e quase 300 mil exemplares de CDs e DVDs, e todo esse dinheiro nós canalizamos para esse projeto de evangelismo e ação social. Só nesses últimos 2 anos foram 219 mil reais de comida e de bíblias só nos estados do Nordeste, Maranhão e Piauí. E aqui nós estamos trabalhando no Vale do Ribeira. Não, aqui já é Amazonas. Nós subimos agora nessa enchente que teve. Eu precisava de 70 voluntários, apareceram 128 voluntários. Aí nós colocamos nos barcos e subimos o rio por vários dias e depois descemos. Essa aldeia, eu trabalhei nessa aldeia quando eu era solteiro. Eu morei aqui como missionário, então levei a equipe para conhecer o lugar que eu trabalhei quando eu era solteiro. E aqui são as aldeias que a gente vem descendo, os povoados, Boca do Jacaré, e aqui descendo o rio Solimões, aqui em Nazária, no Piauí. Ok, vou passar aqui um pouco mais rápido por causa do tempo. Se você corta cabelo, se você trabalha com manicure, com pedicure, se você trabalha como palhaço, se você sabe fazer cadastro, evangelizar, como essa nossa médica, ela não só distribui o remédio, depois ela vem e diz: tem um remédio mais importante para você, que é a palavra de Deus. Esses aqui são os lugares mais pobres do estado de São Paulo, que nos meus períodos de folga eu faço essas cruzadas pequenas, né? Aí, Ribeira, a Piaí da Ribeira, são lugares que nós trabalhamos para abençoar a população carente. Ok, essa foi Tutóia. Isso aqui foi extraordinário, as pessoas cortando cabelo e tal. Aqui está nosso caminhão, nosso ônibus e a nossa tenda. Esse é o nosso caminhão que fica aqui no Goiás e que nos atende em todo o Nordeste. Esse também mora em Goiás, essa é de Rio Grande do Sul. Tem muita gente boa. Isso aqui, essa foto aqui, ela é extraordinária. Eu estava pregando, foi a penúltima cruzada. Essa senhora pensou que era um circo mesmo, de verdade, porque os nossos palhaços estavam lá se pintando por lá de fora, e ela pensou que era um circo, e foi lá para ver os palhaços. Quando chegou lá, os palhaços terminaram de fazer a peça teatral, que era em mímica, ela não entendeu nada, e eu já tomei a palavra e comecei a pregar. Quando eu comecei a fazer a oração, algumas pessoas caíram endemoniadas no meio das pessoas, e essa mulher foi trazida à frente assim, estava rastejando, endemoniada, e eu desci para repreender esses demônios, repreendemos os demônios, e essa mulher foi liberta, começou a arrancar aqueles patuais, e ela disse assim: eu preciso que vocês vão na minha casa, para quebrar tudo lá, porque eu não quero mais essa escravidão na minha vida. Essa mulher era a mãe de santo do Barro Duro, lá de Tutóia, no Maranhão. A mãe de santo foi lá para o circo para ver os palhaços, e Jesus tomou essa mulher e a salvou. Isso foi uma terça-feira. Na quinta-feira, isso aqui foi a quinta-feira, ela estava testemunhando, e 4 netos dela que estavam lá escutando testemunho também vieram à frente e entregaram seus corações para Jesus. Então, isso é milagre, só isso aqui já valeria todo o esforço, né? Coisas extraordinárias. São caixas de Bíblia. Nenhuma família da cidade fica sem uma Bíblia, e aqui você pode ver o movimento que muita gente. Eu preciso de voluntários, eu preciso de ajuda. Quanto mais voluntários aparecer, mais gente a gente ganha para Jesus, mais nós podemos fazer. Então eu conto com você nesse projeto em ação. Venha me ajudar. Aqui é o meu e-mail pessoal, esse é o telefone da minha casa, e esse é o site projetoemação.com.br. Você entra e faz a sua inscrição como voluntário, e nós mandamos as informações para você. Você só paga a sua passagem para ir para lá, sua hospedagem, sua alimentação, seu transporte interno. O nosso ministério patrocina tudo isso para você. Você paga apenas a sua passagem para chegar na capital, seja qual for o estado
e a nossa equipe pega você no aeroporto e leva para o lugar do evento, e assim a gente pode trabalhar e fazer o bem. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos, me ajude a orar pela nação de Burkina Faso e me ajude a orar de forma especial pelos estados do Maranhão e do Piauí. Pai, em nome de Jesus, essa é uma conferência missionária e nós estamos aqui para levantar clamores pelas nações. Nós estamos aqui para clamar pelos povos. O Senhor disse: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Nós estamos clamando, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara, porque ela é muito grande e os trabalhadores ainda são poucos. Nós clamamos pela nação de Burkina Faso agora. Te pedimos, visita esta nação no oeste da África, no deserto do Sahel. Visita esse povo de norte a sul, de leste a oeste. Quebra o poder da feitiçaria nesta nação. Quebra a escravidão islâmica nesta nação. Quebra, Senhor Deus, o poder dos bruxos, dos maribus e dos garibus. Destrói essas fortalezas malignas que trabalham na mente dessas pessoas. Senhor, nós como igreja agora declaramos a nação de Burkina Faso uma nação lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Em o nome de Jesus de Nazaré, que essa nação que é constituída de centenas e centenas de aldeias, que todas essas aldeias sejam varridas pelo Teu Evangelho, Senhor. Usa a nossa equipe, Senhor. Ajuda-nos a levar um poço. Ajuda-nos a levar água para cada aldeia naquele deserto. Ajuda-nos a levar educação, escola em cada aldeia daquele deserto. Ajuda-nos a colocar uma igreja em cada aldeia daquele deserto, Senhor. Ajuda-nos a salvar o homem todo, a cuidar do seu físico, a cuidar da sua educação e a cuidar da sua alma. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, levanta voluntários. Senhor, a nação Tuareg, Pai, que está perdida, perseguida, destruída, que não tem mais pátria, que não tem mais deserto, refugiada nesses países do oeste da África e do norte da África. Tem misericórdia dos Tuareg, Senhor, que precisam viver de roubo para sobreviver. Tem misericórdia dos Tuaregues, que não sejam mais conhecidos como piratas do deserto, mas pela Tua graça sejam conhecidos como embaixadores de Jesus no deserto, Senhor. Salva-os, Pai, salva-os. Prepara essa nossa próxima equipe, onde vamos levar toneladas e toneladas de comida. Vamos entrar num campo de 50 mil refugiados. Ajuda-nos, dá-nos recursos humanos, dá-nos recursos financeiros, dá-nos recursos espirituais. Abençoa os nossos missionários que estão lá trabalhando, missionários das Assembleias de Deus, da Brasil para Cristo, da Quadrangular, da Metodista, missionários de tantas outras denominações. Abençoa-os, Pai. Guarda-os em Teu nome, Senhor. Dá-nos essas crianças. Senhor, a gente não consegue fazer muita coisa pelos adultos e idosos. Parece que a mente deles já está programada. Mas a gente pode fazer muita coisa com essas crianças, Senhor. Dá-nos escolas naquele lugar. Levanta mais professores cheios do Teu Espírito, para que essa geração seja mudada. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os outros projetos que temos nessa nação. Oramos também pelo Nordeste do Brasil. Tem misericórdia do nosso Nordeste, Senhor. Tem lugares que eu tenho chegado e parece que eu não estou no Brasil, Senhor. Pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando necessidade, Senhor, na nossa nação. Tem misericórdia, Pai, do agreste. Tem misericórdia do sertão brasileiro, Senhor, no Nordeste do nosso Brasil. Tem misericórdia. Abençoa o nosso ministério em ação. É tão pouco que nós estamos fazendo, mas não tire de nós o privilégio de fazermos alguma coisa, Senhor.
Muito pelo contrário, dá-nos mais para fazermos, Senhor. Nós oramos pelo Piauí, nós oramos pelo Maranhão. Visita esses estados, quebra o poder da idolatria, quebra o poder da feitiçaria, destrona esses principados à medida em que a gente vai entrando com o teu evangelho e com a tua luz, Senhor. Dá-nos voluntários, Senhor. Dá-nos voluntários, dá-nos missionários. Levanta aqui missionários para Portugal, como foi desafiado aqui. Levanta aqui missionários para o Nordeste do Brasil. Levanta aqui missionários para o Norte e para o Oeste da África. Levanta, Senhor. Essa é uma conferência missionária. Nós queremos ser desafiados por Ti. Nós abençoamos o Nordeste. Declaramos essa região do nosso país uma nação, lugares lavados e redimidos, estados lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Usa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Olha a pessoa que está do seu lado, diga para ela, não esquece de Burkina Faso não, por favor. Não esquece do Nordeste do Brasil não. Amanhã eu vou mostrar para vocês um trabalho maravilhoso que nós fazemos na Índia com as crianças Dalits. Nós resgatamos as crianças Dalits do lixo, das ruas. Nós temos 32 mil crianças resgatadas. Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. É uma coisa extraordinária. E também vou mostrar o trabalho que estamos fazendo no Haiti. Espero que alguns de vocês possam estar nos acompanhando nessas caravanas de solidariedade, de amor. Vamos à palavra do Senhor, João capítulo 4. É o texto desse encontro. E eu quero pensar com vocês. João capítulo 4. Pastor Hélio, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui na igreja que Deus confiou ao Senhor. Obrigado por me permitir estar ocupando o púlpito da sua igreja para compartilhar a palavra do Senhor. Queridos, João capítulo 4 fala de um evangelismo pessoal que termina no evangelismo em massa. Fala da conversa de Jesus com uma mulher, que é um evangelismo pessoal, mas que esse evangelismo pessoal desemboca em uma evangelização em massa, onde toda uma cidade, no versículo 42, declara para essa mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, para a gente entender essa estratégia de evangelismo de João 4, eu preciso pensar com vocês em pelo menos 3 estratégias de evangelismo. Amanhã eu vou falar sobre 3 estratégias de evangelismo no sentido transcultural, daquilo que a gente vai fazer fora das nossas fronteiras. Mas nessa noite eu quero falar sobre 3 estratégias de evangelização dentro do nosso contexto, dentro do nosso mundo, dentro das nossas fronteiras. Então eu tenho que pegar com vocês João 3, João 4 e João 5. Eu tenho aqui 3 estratégias de evangelismo. Em João 3 eu tenho uma estratégia de evangelização. Em João 4 eu tenho uma maravilhosa estratégia de evangelização. E em João 5 eu tenho uma extraordinária estratégia de evangelização. João capítulo 3 fala de uma estratégia de evangelismo que a igreja tem adotado desde a sua origem. E deixa eu dizer uma coisa para você, funciona. A estratégia de evangelização em João 3 funciona, mas é a estratégia de evangelização que menos produz fruto para uma igreja local e, infelizmente, é a estratégia de evangelização que nós mais gastamos as nossas energias. Vou repetir. João capítulo 3 revela para nós uma estratégia de evangelização, mas é a estratégia de evangelização que menos fruto produz.
e é a estratégia de evangelização que a igreja mais gasta a sua energia. É o pecador que vem a Jesus, é um homem que vem aonde Jesus estava, é um Nicodemos que vai procurar Jesus. É essa estratégia que nós usamos de chamar parentes para vir para a igreja, porque vai ter um bom pregador. Essa estratégia que nós usamos de chamar um amigo de escola, um amigo de trabalho, um vizinho para vir para a igreja, porque vai ter uma cantora famosa e também vai ter um bom pregador lá. Então vamos chamar, porque a gente leva essas pessoas para a igreja e lá o pastor vai pregar, o missionário, o evangelista, o apóstolo, a cantora, o cantor, o diácono, o presbítero, alguém vai pregar, e essa pessoa pode ouvir a pregação, e ela pode ser tocada pelo Espírito Santo, e ela pode ser salva, e a gente sabe que isso acontece. A gente convida as pessoas vêm para a igreja, a gente convida amigos de escola, a gente convida vizinhos, a gente convida amigos de trabalho, a gente convida o Manuel do açougue, o seu João da padaria, a gente convida o amigo que joga bola com a gente, vamos lá, vamos ir, as pessoas vêm, raras vezes vêm, mas vêm. Você sabe, eu vou lá, pode me esperar que eu venha, não aparece, vocês sabem disso, é um milagre quando alguém aparece, você tem que passar na casa, pegar, ou então está bem, vocês sabem disso, que as pessoas não querem saber de igreja, elas querem saber de Deus, o que elas não querem saber é de igreja, elas têm uma visão errada da igreja, algumas têm até uma visão certa da igreja, porque às vezes a igreja não sabe passar o evangelho certo, então passa um evangelho de maneira errada, então essas pessoas têm uma visão certa de uma igreja que está vivendo de forma errada, por isso elas não querem saber de igreja. Vocês sabem que por milagre as pessoas escutam a pregação na igreja, e o pastor faz o apelo, e essa pessoa vem à frente e aceita Jesus. Isso funciona, funciona. Mas não existe nenhum mandamento de Jesus, nenhum mandamento dos apóstolos, nem nas epístolas paulinas, nem nas epístolas petrinas, nem nas epístolas joaninas, nem nas epístolas universais, não existe nenhum mandamento dizendo que o pecador, ou que nós devemos chamar o pecador para vir para a igreja, ouvir o evangelho e ser salvo. Não, a igreja, Efésios capítulo 11, é um lugar de treinamento. Deus constituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Deus deu esses 5 ministérios para que a igreja seja aperfeiçoada para a obra do ministério, que ela vai exercer aonde? Ela vai exercer lá fora. Deus deu esses 5 dons para a igreja, para que esses 5 ministérios equipem a igreja aqui dentro, para que ela exerça o seu ministério lá fora. O ministério da igreja não é aqui dentro, o ministério da igreja é lá fora, aonde estão as pessoas que não conhecem Deus. Então funciona as pessoas se converterem na igreja? Funciona, mas é o ministério que menos dá fruto, e é a estratégia que nós mais gastamos a nossa energia. Que na verdade tem algumas pessoas que só conhecem essa estratégia de evangelização. Por milagre Deus salva as pessoas. Então, para muitas pessoas que só têm essa estratégia de evangelismo, se depender delas, 99,9% da humanidade vai morrer e vai para o inferno, porque eles não querem vir para a igreja. As pessoas têm nojo de igreja, ainda mais com esses nossos tele-evangelistas que tem por aí. Claro que tem exceções, dá para contar nos 2 dedos, dá para contar, mas a gente olha por aí, as pessoas falam, Isaías, não, eu não quero Isaías não. As pessoas não querem ir para a igreja, porque está pensando que esses tele-evangelistas estão representando a igreja evangélica, e nós sabemos que não é verdade, mas o mundo não sabe. O mundo está com a mentalidade fechada. 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que está revelada na face de Cristo, por meio da pregação do evangelho. Então eles não vão vir para a igreja. E aí? Se a igreja só tem essa estratégia de evangelismo, chamar gente para vir para a igreja, porque vai ter um pregador, vai ter um pastor, vai ter uma campanha,
Se depender só dessa estratégia de evangelismo, o mundo vai morrer e vai para o inferno, porque nós não vamos alcançá-los, eles não virão à igreja. O travesti não quer saber da igreja, o cara que está cheirando crack agora não quer saber da igreja, o traficante não quer saber da igreja, o homossexual não quer saber da igreja, a prostituta não quer saber da igreja, muita gente boa, honesta, não quer saber de igreja, a maioria das pessoas lá fora não querem saber de igreja. E a gente fica insistindo que eles só podem ser salvos se eles vierem à nossa igreja para escutar fulano de tal, pregador de tal, e aí então nós com muita oração, pedindo misericórdia, quem sabe Deus pode salvar essa pessoa. Porque tem alguns que vêm e dizem assim, nunca mais põe o pé numa igreja evangélica. Tem ou não tem? Ou será que é só lá em São Paulo que acontece isso? Eu acho que é só em São Paulo, aqui não acontece isso não. Aqui todo mundo é tão cheio de amor que se entrar um drogado ali, ele é abraçado, o bêbado, a prostituta, se entrar um travesti ali, tem igrejas que se entrar um travesti esvazia, não está preparada. Aí o travesti diz, Deus me livre entrar em uma igreja, o lugar onde eu pensei que ia ter amor, foi o lugar onde eu mais fui desprezado, o lugar onde eu mais fui olhado com olhares de crítica. Então, bom, esse é um outro assunto, não vou entrar nesse assunto. Aí eu tenho João capítulo 4. João capítulo 4, eu tenho uma maravilhosa estratégia de evangelismo. É Jesus encontrando-se com uma mulher em um lugar público. Jesus está encontrando, João capítulo 4, com a Gretchen do Novo Testamento. Essa mulher aqui casou 5 vezes. E estava casando aí, estava amaziada com o 6º homem. É a Gretchen do Novo Testamento. Esses dias eu estava ouvindo a Gretchen falar, por que você está casando a 12ª vez? Aí ela disse, é porque eu quero ser feliz. Vai casar a 14ª, a 20ª, nunca vai ser feliz, eu não entendo. Quem foi que disse para você que casamento traz felicidade? Qual foi o pastor que te enganou? Qual foi o pregador que iludiu você? O padre que te iludiu? O sacerdote que te enganou, dizendo que casamento traz felicidade? Quem falou isso para você? Leia Coríntios capítulo 7. Paulo diz, que eu prefiro que vocês fiquem como eu, solteirão, viúvo, mas se quiser casar, tudo bem, mas saiba que quem casar, primeiro vai estar dividido, e segundo, vai passar tribulação na carne. Então seja bem-vindo ao time, se essa mensagem chegou muito tarde para você, meu querido. Aí você vai dizer, pregador, você é infeliz no seu casamento? Não, eu sou muito feliz no meu casamento. Mas como? Você está dizendo que casamento não traz felicidade e agora você está dizendo que é muito feliz no seu casamento? Eu tenho 21 anos de casado e eu tenho 21 anos de muita alegria no meu casamento. Por que o meu casamento é um casamento feliz? Porque eu não casei para ser feliz. Quando eu casei, eu já era feliz, eu já conhecia o autor da felicidade, eu já conhecia Jesus. Loruama não se casou comigo para ser feliz. Quando Loruama casou comigo, ela já era feliz, ela já conhecia o autor da felicidade. Nenhum cônjuge tem atributos para te fazer feliz. Seu marido pode ter uma auréola na cabeça, ele não tem atributos para te fazer feliz. Sua esposa, você pode enxergar asas de arcanjo, de arcanja nela, né? Ela pode ser tão espiritual que ela chega a levitar na sua casa, mas ela não tem atributos para te fazer feliz, ela não pode te fazer feliz. Só existe um ser no universo que pode te fazer feliz, esse ser é Deus. Só Deus pode te fazer feliz. Então Loruama e eu nos casamos para desfrutar da alegria de Deus no nosso casamento. Nós desfrutamos da alegria de Deus no nosso casamento, mas eu sei que ela não tem atributos para me fazer feliz, senão, por isso que tem tantos casamentos que é um inferno, porque o marido está esperando a esposa ter atributos de felicidade, e a esposa está esperando o marido ter atributos de felicidade, e os dois vivem em um poço de infelicidade. Por quê? Porque estão buscando felicidade na fonte errada. Só Deus pode te fazer feliz. Então quebra esse mito aí, que vai casar porque quer ser feliz. Pobre e infeliz que é você, casar para ser feliz. Você
está perdida. Então, desista se você está pensando que você vai casar para ser feliz. Você tem que casar feliz. Quando você casa feliz, mesmo que o casamento tenha momentos de dificuldades, não vai alterar a sua natureza, não vai alterar a sua posição, porque antes do casamento você já conhecia a fonte da felicidade. Quantos me entenderam, por favor, diga amém. Então Jesus encontra aqui com a Gretchen do Novo Testamento, a mulher samaritana, casou um monte de vezes, tinha lá uma coleção de cartas de divórcio, e você sabe, quem conhece um pouquinho da cultura judaica, sabe que ela está com vergonha. Ela encontra com Jesus na hora do almoço, todo mundo estava com fome, os discípulos foram comprar comida para Jesus, e ela encontra com Jesus na hora do almoço. Quem conhece Samaria, sabe que a hora do almoço naquele lugar é terrível, é um calorzão imenso. Então, ela não vai para tirar água, ou é pela manhã, ou é no finalzinho da tarde. No meio-dia, o sol é muito escaldante, não dá para tirar, mas essa mulher não vai pela manhã, porque a fama dela na cidade é muito grande. E ela não vai à tarde, porque a fama dela na cidade é muito grande, tem muita gente. Então eu vou num horário que não tem ninguém. Eu vou lá quando ninguém vai buscar água, eu vou nesse horário, no maior calor do dia. E quando ela está fugindo de tudo e de todos por causa da sua fama, ela encontra com quem? Ela encontra com Jesus. Jesus encontra com essa mulher em um lugar público. Você sabia que nós os evangélicos, nós não sabemos ser evangélicos nos dias da semana? A gente não sabe ser igreja nos dias de semana. Nós só sabemos ser igreja nos finais de semana. A gente não sabe ser igreja no açougue com o seu João, ganhar o seu João para Jesus no açougue. A gente não sabe ser igreja com a Dona Maria lá na quitanda. A gente não sabe ser igreja dentro do avião. Nós não sabemos ser igreja dentro de um trem, dentro de um metrô. Nós não sabemos ser igreja num ponto de ônibus. Nós não sabemos ser igreja com um rapaz que está estudando do nosso lado. A gente não sabe ser igreja. A gente só sabe ser igreja aqui dentro de 4 paredes. A gente não sabe evangelizar as pessoas em lugares públicos. A gente pensa que isso aí é dom de evangelista. A gente pensa que isso aí é dom de pastor. A gente pensa que isso aí é dom de pregador. Não é nada disso, isso aí é cristão. Isso é vocação de quem conheceu Jesus. De ser de Jesus todos os dias e em qualquer lugar, principalmente em lugares públicos, em ponto de ônibus. É uma samaritana que Deus está colocando do seu lado, é um samaritano, numa piscina, em um campo de futebol, andando de skate, na roda gigante, por aí na praia. São lugares que a gente vai encontrando as pessoas, são oportunidades que Deus nos dá para a gente compartilhar Jesus. Mas aí os crentes assim, puxa vida, se meu pastor estivesse aqui. Eu não entendo essa geração nossa. Puxa vida, se aquele missionário estivesse aqui. Quer dizer, o missionário não está, o cara ali vai morrer, vai para o inferno. Porque se depender de você, ele vai ficar daquele jeito, vai morrer e vai para o inferno. Porque se depender de você, você não vai falar mesmo. Sabe por quê? Deixa eu tentar explicar aqui uma coisa. Fica em pé, querido. Você pode ficar em pé, por favor? Deixa eu apresentar para vocês meu amigo. Esse camarada é meu amigão. Qual que é seu nome mesmo? Viu? Ele é meu amigão. É tão amigo que eu nem sabia o nome dele. Mas estou apresentando para vocês, o Vitor. Vitor, você é casado? Oh, meu amigo Vitor não é casado, tem que perguntar. Vocês percebem? Vocês percebem que o Vitor não é meu amigo. Ele é meu irmão em Cristo. Para ele ser meu amigo, eu preciso a partir de hoje começar a conversar com o Vitor. Ir na casa dele ou ele na minha casa. Ficar um tempo, aí eu vou descobrir que hora que ele gosta de acordar, qual é o time de futebol que ele gosta de torcer, o que ele gosta de comer, qual é o nome da namorada? Namorada? Qual é o nome da namorada? O que ele gosta de fazer? Tem que ter um relacionamento. Aí eu vou poder chamar o Vitor aqui e falar, isso aqui é o Vitor, o número do pé dele é tal, ele gosta de acordar a tal hora, porque convivendo com ele eu vou conhecer. Agora, aqui, eu não sei nada do Vitor, não tenho nada o que falar para vocês do Vitor. Dá para entender? Pode se assentar, Vitor, obrigado. Mas só nesse minutinho eu já posso dizer que o nome dele é Vitor.
Porque houve um diálogo. Sabe por que você não fala de Jesus para as pessoas? Porque você não conhece Jesus. Você não tem o que falar dele. Você não convive com ele. Não conhece os desejos dele, a vontade dele, as inclinações dele, a paixão dele, a missão dele. Como é que você vai falar para alguém de alguém que você não conhece? Então a nossa falta de comunhão com Jesus é o motivo principal porque nós não falamos de Jesus, porque a gente não tem o que falar dele, nós não o conhecemos. Agora, quando você conhece Jesus, mesmo que você não sabe ler, não sabe escrever, você tem um monte de coisa para falar de Jesus. Eu lembro no ano de 1997, eu aprendi uma estratégia de evangelismo. Eu estava na cidade de Acapulco, no México, em um congresso mundial de missões. Comiban, foi o Comiban. Você estava lá também? Estava lá, estávamos lá. E aí, um monte de brasileiros, né, uns 200 brasileiros estavam lá. E aí eu, olhando para as praias de Acapulco, dia inteiro conferência. Luiz Palau, era o pastor da Guatemala falando, era um monte de gente falando, Edson Queiroz, um monte de gente ministrando, era o dia inteiro, e eu só olhando para as praias assim, dizendo, meu Deus, vai acabar o congresso e eu não vou conhecer a praia de Acapulco. É misericórdia. E eu lembrava do Chaves, do Kiko, do Seu Madruga, férias em Acapulco. Eu dizia, não é possível que eu não vou ver isso. Aí, o pastor Rudy Giron, que na época era o presidente do Comiban, e ele disse, olha, esse sábado, na parte da tarde, está liberado. Mas foi uma alegria. Aí eu coloquei, um pastor chamado Paulo, de Guarujá, e um outro pastor de Santos. Nós três saímos caminhando pelas praias de Acapulco. Eu parecia um frango de granja, branco, só de bermuda, magrelo, branquelo, e comecei a caminhar nas praias junto com esses meus amigos. E eu tenho muitas tatuagens no meu corpo. Antes de conhecer Jesus, eu fiz muitas tatuagens no meu corpo, e aí eu saí caminhando, e um cara lá com uma prancha viu as tatuagens no meu corpo, meio cabeludão. Eu sempre fui cabeludo, quem vê as fotos aí sabe que até pouco tempo atrás eu estava bem cabeludo, e hoje meu cabelo está igual piscina, está cheio, mas dá para ver o fundo aí, tá vendo? Para ver tudo aqui, vazou tudo, né, pastor? Tem alguns na fila aí também, ó, tá mais fundo ainda, tá raso de tudo. Aí o cara veio com a prancha assim para cima de mim e veio falando assim, em linguagem de los maras, né? A linguagem tipo de gangue e tal. E veio falando comigo e tal, e dizendo que tinha uma coisa boa para mim. E aí colocou a prancha assim e já abriu o pacotinho, era um pacotinho de maconha. Aí, eu tenho algo bueno para ti e tal. Eu falei, ok, o que você tem aí, cara? E ele me mostrou. E eu falei para ele, não, isso aí não faz mais efeito em mim não. Eu já usei demais, não faz mais efeito. Aí ele me olhou assim e disse, você está em outra parada? Eu falei, estou em outra parada. Aí eu percebi que ele já estava querendo sair. Eu falei, não, peraí, escute, o que você faz da vida? Ele disse, eu sou surfista. Eu falei, não, qual que é a sua profissão? Ele disse, surfista. Falei, escute, você sabia que existe 2 classes de surfistas na Terra? Aí ele me olhou assim e disse assim, não, quais são? Eu falei assim, a primeira classe de surfistas são aqueles que já entregaram seus corações para Jesus. E a segunda classe de surfistas são aqueles que estão a ponto de entregar os seus corações para Jesus. Qual das 2 classes você está? E ele com um pacotinho de maconha na mão. Aí disse assim, eu creio que é nessa segunda, verdade? eu creio que nessa segunda aí, né? Eu falei para ele assim, então repete comigo essa oração. Ele disse, como? Eu falei, repete, não precisa fechar os olhos não. Repete comigo essa oração. E comecei a fazer a oração do pecador com o cara. O amigo dele me olhava assim com o olhar arregalado, né? E eu orando, e ele começou a orar, e eu fui orando. Quando eu vi, ele estava com os olhos fechados. E fez a oração do pecador comigo. Quando ele abriu os olhos, ele deu
uma respirada assim, funda, e disse assim para o seu amigo: é paz, muita paz, é paz. Falei para eles: aí é a paz de Jesus. Você não precisa da maconha, da marihuana, você não necessita del polvo blanco, você não necessita da cocaína, você necessita de Jesus. E ele me olhou assim e disse: você é pregador, predicador? Eu falei: sim, eu sou pregador do evangelho. Eu sabia. Falei: vai em paz, meu irmão, procure uma igreja. E aí ele dava assim uns 10 passos, eu olhava para trás, dava um tchau para mim, eu dizia: Deus lhe bendiga. Aí ele dava mais uns 10 passos, olhava para trás e eu dizia: Deus te bendiga, busque uma igreja. Sei lá o que aconteceu com ele. Talvez saiu andando por ali que encontrou um ET nas praias de Acapulco, né? Não sei. Aí eu morava na cidade de Guatemala e eu fui pregar em Tegucigalpa, capital de Honduras. E eu lembro que eu cheguei numa padaria e a meseira veio me atender, uma balconista veio me atender, e eu perguntei o nome dela e ela me falou o nome, Margarida. E eu disse para ela: você sabia que existem 2 classes de balconistas? Só que com ela foi extraordinário, porque foi em lágrimas no balcão da padaria. Foi maravilhoso. Cheguei em São Paulo um tempo atrás aí, estava lá um guarda, um policial, lá na migração. E eu cheguei para ele, para o Marcos, e falei: Marcos, você sabia que existem 2 tipos de policiais como você? Então você pode evangelizar, você tem que criar oportunidades. Eu, há 2 anos e meio atrás, 2 anos e poucos meses atrás, sepultei minha mãe. Há 2 anos e 1 mês atrás, eu sepultei a minha tia. Há 1 ano e 9 meses atrás, sepultei a minha avó. E há 4 meses atrás, eu sepultei o meu pai. Então você imagina que foi assim uma sucessão de perdas terríveis, muita dor, só Deus sabe as angústias de perder uma mãe nova, um pai que estava assim sendo guiados no caminho do Senhor, minha avó. Graças a Deus todos eles estão na glória, graças a Deus por isso. Mas o coveiro, quando ele viu sepultei a minha mãe, logo depois minha tia, o coveiro disse: que golpe, hein? Falei: de repente a minha avó. E aí ele me viu de novo no cemitério. O coveiro disse: outro? Falei: outro, cara. De repente, há 4 meses atrás, foi o meu pai. Ele colocou a mão na cabeça assim: eu não acredito. Eu falei: é meu pai. Aí eu pensei assim, eu falei: caramba, o que eu estou fazendo? Cheguei para ele assim: olha, você sabe, quero que você cuida bem desse negócio aqui, do túmulo do meu pai e da minha mãe aqui, rapaz. Ele falou: não, aqui a gente sempre cuida, não deixa ninguém roubar. Não, não estou falando disso não. Estou falando que você tem que tomar muito cuidado, porque um dia esse negócio vai abrir. Ele arrepiou e disse assim: você está louco? Eu falei: vai abrir, cara, vai abrir. Um dia os túmulos se abrirão, vai existir uma trombeta que vai soar. E eu via que ele ficava arrepiado. Eu disse assim: uma trombeta vai soar. Quem é de Jesus, meu irmão, vai sair da sepultura. Quem é de Jesus e está vivo vai ser transformado em um abrir e no fechar de olhos em 7 milésimos de um segundo. Vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar, os vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. E falei para ele: mas vai ter uma 3ª classe de pessoas que vai ficar aqui, vai ver tudo isso, vai morrer de medo e vai ficar para a tribulação. Ele disse: é mesmo? Eu falei: e você não pode ser um desses. Você tem que estar com Jesus. Falei para ele: teve um que venceu isso aí, e esses que morrem com Jesus também vão vencer. No final, acabei evangelizando o coveiro. Hoje eu acredito que ele está lá no cemitério com mais esperança agora, né? De que quando os mortos ressuscitarem, não vai dar tempo nem para ele tomar um susto, porque em 7 milésimos de um segundo ele também vai ser transformado e subirá ao encontro do Senhor nos ares. Quando você conhece Jesus, você tem o que falar dele, você tem prazer em falar dele, você tem vontade de falar dele.
É uma estratégia de evangelismo maravilhosa. Na rua, no mercado, pessoas que você nunca mais vai ver. Você vai falar do amor de Deus para essas pessoas. Ou pessoas que você sempre vai ver, mas que você não está agindo como Deus quer que você haja, trabalhando como Deus quer que você trabalhe. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Amém. Então, essa estratégia de evangelismo, de encontrar as pessoas, de sair da sua casa, eu vou fazer compras, mas eu estou preparado para evangelizar alguém. Uma vez eu preguei lá em São Miguel Paulista, preciso contar isso para vocês, já estou terminando, tenha fé em Deus. Eu preguei lá quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e ia pregar domingo à noite. No domingo de manhã terminou o culto, o pastor disse: vamos ali no clube onde eu sou sócio, para você dar uma descansada. Aí eu fui, falei, puxa, tinha piscina e tal, eu fiquei lá legal. Só que eu não queria entrar em piscina, eu queria descansar mesmo. Aí levou uma rede, aí pendurou uma rede assim, debaixo de umas árvores, e foram lá para a piscina, foram comer. Eu encostei naquela rede, que gostosura, descansar. Peguei meu Novo Testamento, fiquei lendo, descansando. De repente, de longe, eu vi um cara, eu sabia que o cara estava bêbado. Ele veio de longe, cantando, uma caixa enorme nas costas. Ele vinha assim como que, meu pai dizia, caçando galinha, né? Vinha para lá e para cá, para lá. E só que eu deitado assim na rede, via que esse cara vinha na minha direção, e ele vinha crescendo. Eu falei, não é possível que esse cara, porque eu olhava assim para trás, não tinha mais nada para ele, aonde ele ia atrás de mim. E lá vinha ele na minha direção. Chegou perto de mim, uma caixona nas costas, tirou aquela caixa das costas, tirou uma extensão, um fio enorme assim, ó, um fio grandão, ele foi tirando de dentro da caixa, foi lá na lanchonete, plugou lá, colocou lá a tomada lá e veio, ligou o rádio dele, colocou a rede dele no mesmo galho da minha rede. E o rádio era olha, eu não sei, o cara gostava tanto da música do Roberto Carlos, que eu acho que tudo era uma música só. Aquela, Jesus Cristo, eu estou aqui, olho para o céu e vejo eu até memorizei a música. Jesus Cristo, lembra essa música? O cara cantava, e ele cantava bêbado, e olhava para mim e dizia, aí eu dizia, Jesus, eu estou aqui também. Jesus, que estou aqui, eu vim aqui para descansar. E esse miserável desse bêbado, falei assim para Deus. De repente eu falei, o que eu estou fazendo? O cara cantando, eu comecei a prestar atenção na música. Tantas vezes que ele repetiu a música lá no rádio dele lá. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vem baixando. Olho para a terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Aí você vai lendo, você vai ouvindo a música, você percebe que Roberto Carlos está falando de Mateus 24, da vinda de Jesus em glória em uma nuvem e de uma multidão da terra que subirão vestidos de branco com palmas na mão. Isso brilhou na minha cabeça, eu levantei e comecei a cantar com o cara. O bêbado olhou para mim, eu comecei a cantar com ele. Eu fui cantando com o bêbado, vou cantar. E o cara gostou porque eu cantei com ele, sentou assim na rede. E eu falei para ele, você está ouvindo o que você está cantando aí? Claro, Jesus, eu estou aqui. Falei, não, cara, preste atenção. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vem descendo. Abri Mateus 24, o Filho do Homem voltará em glória, em uma nuvem nos céus, e todo olho verá. E fui citando esses textos para ele. E o bêbado disse assim, o que você está falando? É isso aqui, rapaz, o Jesus vai voltar, e tem uma multidão na terra de gente que anda com Deus, que vive com Deus, que essa multidão vestida de branco, que não vai ficar nessa terra não, vai subir ao encontro desse que vem nas nuvens para buscar os que são seus. E o bêbado disse assim, eu estou todo arrupiado. O pastor Orlando Silva, que é o que tinha me levado para lá, chegou e viu a minha conversa e disse, daqui a pouco eu volto. Olha, eu não sei o que aconteceu com esse cara, mas eu falei do plano de salvação para ele. Ele dobrou os joelhos, orei com ele ali, e ele disse assim para mim, eu só não vou lá para a igreja onde você vai pregar hoje à noite lá, em São Miguel onde você está, porque é muito longe. Mas perto da minha casa tem uma igreja, e eu prometo para você, rapaz, que eu vou lá hoje.
Não sei se ele foi, se ele teve a experiência de salvação, mas uma coisa eu sei, ele nunca mais vai esquecer essa experiência. Sabe, são oportunidades que Deus dá para a gente. E o terceiro tipo de evangelismo é aqui João capítulo 5, que é a estratégia extraordinária de evangelização. João capítulo 3, o pecador vem a Jesus. João capítulo 4, o pecador e Jesus se encontram em um lugar público. E João capítulo 5, Jesus vai ao pecador. Pode ler, o homem é paralítico, há 38 anos aguardando. Se dependesse desse homem procurar Jesus, ele ia morrer daquele jeito. Por isso, Jesus foi a ele, porque sabia que ele não tinha condições de ir a Jesus. Essa é a estratégia de evangelismo que mais produz frutos. As pessoas não podem vir a nós, mas nós podemos ir às pessoas. O enfermo não vai poder sair de uma UTI agora, de um leito no hospital para vir aqui à igreja. O que tem que acontecer? Nós temos que ir. O presidiário não vai sair da cadeia agora e dizer: eu vou lá fazer uma visitinha na igreja cristã evangélica para eu ouvir uma palavra de salvação e ser salvo. Ele não vai vir aqui, ele não pode vir aqui. O drogado, as pessoas escravas no sexo, no tráfico, as pessoas que estão em um asilo, elas não podem vir aqui. Somos nós que temos que ir a essas pessoas. É a igreja que tem que tomar uma atitude de dizer: Deus me enviou ao encontro dessas pessoas. Eu não fui chamado para ficar cheirosinho, bonitinho, com a minha igrejinha, com a minha salvaçãozinha, com o meu carrinho, com o meu apartamentinho, com o meu cachorrinho, com a pulguinha pequenininha do meu cachorrinho. Essa salvação miserável das quatro paredes. Deus não nos chamou para ficar aqui cheirosos. Deus nos chamou para ir ao encontro dos pecadores que estão fora dessas quatro paredes. Lá é o nosso lugar. Esses dias um rapaz chegou para mim e disse: eu tenho um chamado missionário e eu quero ir com você para o campo missionário. Eu falei: tá bom. Quantos hospitais aqui da sua cidade você conhece? Ele disse assim: nenhum. Por quê? Eu falei: então você não tem como ser missionário lá fora. Primeiro vá visitar todos os hospitais dessa cidade, depois você me procura. Você vai contar algumas experiências para mim. Um outro grupo aqui de Anápolis me procuraram. Eu falei: e aí? Vocês querem trabalhar comigo? Queremos. Então, já foram no Cadeião aqui em Anápolis? Não. Aí eu falei: eu não moro aqui em Anápolis, já tive umas 15 vezes lá. Vocês que moram aqui nunca foram na cadeia de Anápolis? Não. E o hospital evangélico? Também não. Mas como é que vocês querem dizem que amam missões, querem fazer missões, querem cruzar fronteiras, e vocês não têm paixão alguma pelas almas que estão morrendo aqui? Como é que vocês querem ser bênção lá, se vocês não são bênção aqui? Que tipo de chamado é esse que você não consegue entrar em um hospital, para tomar 15 minutos e entrar em um leito, e dar uma palavra de amor, uma palavra de oração para alguém? Eu tenho tanta coisa para contar para vocês, meu Deus, mas o horário. Eu estava na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Eu preguei lá sexta, preguei sábado, preguei domingo de manhã. Aí fui descansar no hotel. Aí no domingo à tarde, sabe quando você dá aquelas cochiladas, que você cochila 15 minutos e parece que você já descansou, que você não... Eu falei: fica assistindo televisão, não quero, vou caminhar um pouco. Saí caminhar, passei na frente de um asilo. Passei na frente do asilo e disse: eu vou entrar aqui. Era domingo, dia de visita, um monte de gente, um monte de carro. Eu fui entrando, não conheci ninguém. Eu vou ver aqui alguém aqui precisa de mim. E entrei. Aí me apresentei para a senhora lá na recepção. Falei que eu era um pregador, em que eu gostaria de visitar alguém, de orar por alguém. Ela disse: não, você pode ficar à vontade, só não atrapalhe aqueles que já têm suas visitas e tal. Pede se pode, se não pode. Eu falei: não se preocupe, eu vou só olhar primeiro. Aí fui vendo um monte de quarto com os netos, flores, bolacha, eles dando risada com os velhinhos. E vi lá no canto do corredor assim um senhorzinho tomando sol. O sol que entrava pela janela, ele estava sentado em uma cadeira tomando sol. Eu falei: é com esse senhor que eu vou lá. Cheguei lá e fui puxando conversa. O senhor está tomando solzinho, que legal, que bom.
E onde é que estão os seus pais? Aí eu vi o quartinho dele assim do lado, estava tudo vazio, não tinha ninguém. Está esperando os seus parentes? Aí ele olhou para mim assim, deu uma respirada e falou assim: tem 3 anos. Eu falei: o quê? Ele disse: tem 3 anos que eu estou esperando meus parentes. 3 anos que ninguém vem me ver. Aí começou a chorar, mas chorava assim copiosamente e dizia para mim assim: os meus filhos não me deixam ver os meus netos. O que eu fiz? Diga para mim o que eu fiz. Ele dizia isso para mim: trabalhei a vida toda. Por que meus filhos me colocaram aqui? Por que não me deixam ver meus netos? E aí eu percebi que a ferida era muito profunda, e eu me contive, fiquei segurando para não chorar. E ele dizia: por quê? Porque eu quero meus netos, por quê? E aí eu falei assim: mas você sabe que Deus te ama. E quando eu falei Deus assim, ele me olhou com uma cara brava. Ele disse assim: não me vem falar de Deus. Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Eu disse: não. Aí tinha perguntado no nome dele, seu Raimundo. Eu disse: não, seu Raimundo, Deus não se esqueceu de você. Deus se esqueceu de mim. Tem 3 anos que eu não vejo os meus filhos. Tem 3 anos que eu não vejo os meus netos. Tem 3 anos que eu estou mofando neste lugar. Tem 3 anos que eu estou aqui sofrendo. Deus se esqueceu de mim. Eu falei: seu Raimundo, Deus não se esqueceu. Eu não conheço o Senhor, eu não conheço ninguém nesse asilo. Eu estou aqui pregando em uma igreja, eu estou no hotel. E eu perdi o sono, perdi a vontade de dormir, de descansar. Eu tenho que pregar ainda hoje. E eu vim aqui, eu entrei aqui. Eu estou aqui só para dizer que Deus não esqueceu do Senhor. Deus ama o Senhor. É por isso que eu estou aqui. E aí o seu Raimundo, com um coração muito magoado, não só com a vida, mas com Deus também. Eu disse para ele: eu posso fazer uma oração por você? E ele disse, por respeito, ele disse: claro, pode fazer. E aí eu orei por ele. Quando eu orei por ele, eu disse: agora eu quero orar com o Senhor, quero orar com você. O senhor pode repetir essa oração comigo? E eu fui orando, pedindo perdão para Deus limpar, para Deus purificar, para Deus tirar a mágoa, para Deus, sabe, quebrar as cadeias, e para Deus perdoar os pecados, escrever o nome no livro da vida, dar certeza da salvação. E enquanto esse homem orava, eu sentia a respiração dele. Ele estava sentindo o que ele estava falando. Ele não estava apenas repetindo as minhas palavras. Ele repetia as minhas palavras, mas repetia sentindo o que ele estava falando. E quando eu terminei, ele me deu um abraço. E eu falei para ele assim: seu Raimundo, eu vou te dar um Novo Testamento de presente. E ele falou assim para mim: não faz isso não, meu filho. Não jogue seu dinheiro fora. Eu falei: por quê? Ele disse assim: eu não sei ler, mas eu não consigo mais ler. Eu falei: não, mas eu sei que o senhor tem ali um aparelho de som. Eu vou trazer um Novo Testamento em MP3 para o senhor. Outra semana eu passo aqui, eu trago para o senhor. E eu fui embora mesmo naquele domingo. E o seu Raimundo não saiu da minha cabeça. Não saiu. Passou o domingo, segunda, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta. Quando foi na sexta-feira, eu peguei o carro. Eu disse: eu vou para a cidade de Tatuí. Era 69 quilômetros da cidade onde eu estava. Eu disse: eu vou levar esse Novo Testamento. E eu fui chegando no asilo. A enfermeira me conheceu e disse: você veio ver o seu Raimundo? Eu disse: sim. E aí ela disse assim para mim: então, quarta-feira ele nos deixou. Aí eu falei assim: os filhos vieram buscar, os netos vieram buscar? Aí essa moça disse: não, quarta-feira ele faleceu. Aí eu fui tomado de surpresa, só que aí eu virei para ela não ver a minha cara, porque eu dei risada. Na hora que ela falou bem assim, quarta-feira ele faleceu, se ela visse eu dando risada, ela ia pensar que eu sou louco. Aí eu dei uma viradinha assim, e disse: muito obrigado, e saí dando risada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fui caminhando, porque eu sei que quando eu chegar nos céus, eu vou encontrar o seu Raimundo lá. Ele foi esquecido pelos filhos, ele não foi visitado pelos netos, mas ele foi visitado por Deus através da minha vida naquele domingo. E nesse momento tem um monte de Raimundos por aí, um monte. Talvez na figura de uma moça, de um rapaz, de um drogado, de um alcoólatra, de um traficante, de um bêbado, de um presidiário, eu não sei. Mas que Deus disse que o nosso lugar é lá, é lá. Esse é o tipo de evangelismo que talvez não vai encher a igreja, mas é o tipo de evangelismo que vai encher os céus.
Esse é o tipo de evangelismo mais importante. Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer. Nós estamos em uma conferência missionária e nós precisamos ampliar a nossa visão, Senhor. Amplie a nossa visão, Senhor, para que possamos ir mais longe. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos quebrante. Livra a gente da religiosidade, Senhor. O rapaz do hotel, ele perguntou para mim hoje à tarde: vocês estão em festa lá na igreja? E eu disse: não, nós estamos em conferência missionária. Conferência missionária não é festa, Senhor. Nós não estamos em festa. Nós estamos aqui para sermos desafiados pelo Senhor. Nós estamos aqui para sermos quebrantados pelo Senhor. Nós estamos aqui para sermos feridos pelo Senhor também. Quebranta-nos, Senhor. Dá a cada um de nós humildade suficiente para reconhecer os nossos erros e mudarmos de atitude, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Faz de nós uma igreja viva. Faz de nós uma igreja avivada. Faz de nós uma igreja cheia de fome e sede de Deus. Faz de nós uma igreja apaixonada por almas. Faz de nós uma igreja que sinta o pulsar do teu coração e que escute que o pulsar do teu coração diz: almas, almas, almas. O Senhor morreu por almas. Em nome de Jesus, transforme as nossas vidas. Nós queremos te conhecer. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, por favor. Eu vou só dar um aviso. Pastor, o senhor me permite? Eu vou só dar um aviso para vocês. E eu já estou passando a palavra. A irmã Cláudia, ela se dispôs ali a estar cuidando do meu material. Eu trouxe para vocês. Eu não sou pastor. Eu estive pastor em 3 lugares, mas nunca fui consagrado pastor, embora as pessoas me chamam de pastor. Eu estive pastor por necessidade, até que aparecesse um pastor. Eu sou evangelista mesmo, então não tem nenhum problema me chamar de irmão, ou me chamar de evangelista, não tem nenhum problema, tá bom? Não tenho preocupação com... Eu trouxe para vocês essa coleção, são 14 DVDs, eu ministrei durante 14 domingos em uma dessas igrejas onde eu estive pastor. Eu ministrei durante 14 domingos sobre o reino de Deus. Então esse seminário chama-se Descobrindo os Princípios do Reino de Deus Revelados no Sermão da Montanha. 14 domingos nós paramos para estudar o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino. Então eu tenho aí, se eu não me engano, 5 ou 6 estojos desse em DVD. Esse é o material mais caro que eu tenho, custa R$100. E eu devo ter uns 2 ou 3 conjuntos desse em áudio, que é um pouquinho mais barato, porque está em áudio. Então eu tenho aí esse material. Quem sou eu para dizer isso? Mas a intenção, o motivo que me levou a fazer esse seminário é tentar fazer a igreja evangélica recuperar o evangelho que ela perdeu. Nós estamos de verdade muito longe do verdadeiro evangelho de Jesus, que é o evangelho do Sermão do Monte. Então eu tenho seminários para família, eu tenho seminários para obreiros, eu tenho seminários para líderes, eu tenho um seminário aí chamado O Leite, a Coalhada e o Queijo, baseado em Jó 10:10, me derramaste como leite e me coalhaste como queijo. São as 3 etapas de maturidade. É um seminário com 3 CDs, e eu tenho aí também, pode fazer um bem muito grande. Eu tenho uma miscelânea
de mensagens, deve ter aí uns 20 temas diferentes de áudio, custa apenas R$5 cada. E tenho também vários DVDs de pregações, como essa daqui, A Geração de Caim, que eu preguei aqui na fazenda lá do pastor Abraão, lá em Palmeiras de Goiás, o ano passado. Reuniu todos os líderes, tem um amado aqui que estava lá, reuniram todos os líderes, e eu ministrei sobre a geração de Caim, lá no sítio do pastor Abraão. Foi maravilhosa essa ministração. Então eu tenho essa e outros temas. Tenho esse livro, O Deus de Pactos, que está na sua 4ª edição. O livro A Prosperidade dos Homens de Orelhas Furadas, que está na sua 9ª edição. E esse aqui que está na sua 3ª edição, Quando o Melhor Aparece. Não é porque eu escrevi esse livro, não, mas todo crente precisa ler este livro, Quando o Melhor Aparece. Tá bom? Um beijo no seu coração. Nós temos uma maquininha, se você não tem dinheiro, mas tem cartão, pode usar o cartão. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho uma palavra muito forte para vocês amanhã pela manhã. Não perca o que Deus tem separado para vocês nesse final de semana, tá bom? Um beijo. Vamos aplaudir Jesus bem forte mais uma vez.